Vamos ler a palavra de Deus inicialmente no Salmo 103. Hoje vamos meditar sobre amor de pai. Sabia que o amor de pai é diferente de amor de mãe? Vamos meditar sobre o amor de pai e depois vamos meditar sobre o amor de nosso Pai eterno, que é tão maravilhoso. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 13 no Salmo 103. Esse é um salmo muito precioso. E aqui no verso 8 ao 13 diz assim: O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, aquela tradução mais clássica fala como o pai se compadece de seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Amor de pai. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. O verso 13 está dizendo como um pai se enternece ou como um pai se compadece por seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos que o temem. Vou falar sobre três amor de pai. Primeiramente, o amor de pai como o amor de pai humano. Nós, quando lemos em Mateus capítulo 7, nós lemos Jesus falando algo, sempre me chamou a atenção, quando ele disse essas palavras. Ele estava ensinando sobre oração para os seus filhos, os seus discípulos e os seus seguidores crerem no poder da oração. E então ele usa como um recurso, como uma ilustração, dizendo no verso 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus, sabendo a nossa natureza humana, como nós somos, podemos dizer, nós somos maus por natureza, por causa do quê? Nós somos santos? Pecadores, Então, por causa do pecado. Então, mesmo sendo maus, assim, por causa da natureza pecaminosa, porque nós já nascemos assim, ele fala que nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, Nós damos coisas boas aos nossos filhos. Então, esse é o amor de pai, o pai humano. O psicanalista alemão, Erich Fromm, quando escreveu um livro chamado A Arte de Amar, ele falou sobre a diferença entre amor de pai e amor de mãe. Interessante como ele falou, e é claro, expõe também que não é exclusivo do pai ou da mãe esse tipo de amor. Uma pessoa pode ter os dois amores, E um pai pode ter o amor de mãe e uma mãe ter o amor de pai. Isso, o que define é o conceito, é o coração. Não é o sexo que define isso. Mas fica assim conhecido como dois tipos de amor, o amor de mãe e amor de pai, porque geralmente é assim. Então, vamos ver. O amor de pai, o amor de mãe. Qual é o amor de mãe? Então, Eric escreveu assim, o amor de mãe é aquele que diz, mais ou menos essas palavras, você é meu sangue e sempre amarei você. Não importa o que você faça ou venha a ser. Nada de ruim que você faça me levará a deixar de amar você. Confere, amor de mãe, filho, filha, você é meu sangue. Confere aí com algumas mães aí, Não importa
o que você fizer, eu sempre amarei você. Então, esse amor de mãe. E amor de pai? Amor de pai é aquele que diz: eu amarei você se você obtiver meu amor, se tirar boas notas, se vier a ser alguém de valor. Em outras palavras, faça o que é certo, eu amarei você. Confere com os pais aqui? Maioria é isso? O pai, sabe uma coisa interessante? O primeiro amor, o amor de mãe, é amor de aceitação. Não importa o que aconteça, sempre aceitará o filho. E o segundo é o amor de pai, o amor de reconhecimento. Sabe que a criança, todo filho, toda filha, precisa desses dois tipos de amor para crescer em equilíbrio na sua personalidade. Se faltar um ou outro, ou ambos, a sua personalidade é desequilibrada. Você vai encontrar pessoas doentes nas escolas, nos relacionamentos sociais no trabalho e até nas igrejas, porque a pessoa não tem um equilíbrio emocional. Faltou o amor, aceitação durante a sua formação, ou o amor, reconhecimento. Todos nós precisamos dos dois tipos de amor. Então, esses são os dois tipos de amor, pensando no pai humano. Agora, em segundo lugar, amor de pai é o amor do pai cristão. Nós estamos falando para crentes, nós estamos falando para pessoas que amam o evangelho. Alguns não são crentes, estão se preparando para crer, para tomar uma decisão, um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, recebe também essa palavra. Em Atos capítulo 13, estava lá o apóstolo Paulo pregando em Antioquia da Psídia, e ele faz menção de Davi no versículo 36, dizendo: tendo Davi no seu tempo, quer dizer, na sua geração, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Quer dizer, ele morreu e foi sepultado. Mas o que ele diz? Ele diz que Davi fez a vontade de Deus. O amor de pai cristão, é aquele amor que faz também a vontade de Deus. A irmã Carol, na devocional, falando sobre, na sua oração a nós pais, não é? Para que a gente viva e faça, a gente aprenda a fazer a vontade de Deus. Esse amor de pai cristão. Nós aprendemos esse amor. Nós recebemos esse amor de Deus. E um homem que serve a Deus, um crente que serve a Deus, ele faz a vontade de Deus na sua geração. É isso que Paulo estava dizendo. Davi, na sua geração, cumpriu o seu propósito de pai. Eu estava lendo, eu compartilhei com os irmãos a leitura do manancial desta semana, dia 13 de agosto, em que o pastor Farley Monteiro, ele comenta sobre esse amor de Davi, quando Davi foi chamado para servir na sua geração. E assim nós somos chamados para servir na nossa geração. E ele fala do amor. E falar do amor é falar do nosso Pai Celestial, que é um Pai maravilhoso. E falar de nosso Pai maravilhoso é falar do mundo maravilhoso que Ele criou. Uma das tarefas que nós temos como pai é transmitir aos nossos filhos, em nossa missão de pai, este conhecimento. Olha, Deus é maravilhoso. Deus nos criou, Deus criou este mundo maravilhoso. Eu fiquei pensando na letra de Louis Armstrong, de 1967, daquela melodia conhecida no mundo inteiro. Que mundo maravilhoso, em que ele canta: que mundo maravilhoso, vejo árvores verdes, rosas vermelhas também, vejo como florescer para mim e para você. E eu penso comigo mesmo: que mundo maravilhoso. Eu vejo o céu azul, exceto os daltônicos, né? Às vezes algumas cores aqui não vão definir bem, né? Mas tudo bem, né? Dá para ver que o mundo é maravilhoso, né? Mas ele segue nessa letra aqui, o irmão Jean, né? Na sua imaginação maravilhosa, né? Na sua imaginação maravilhosa consegue ver como esse mundo é maravilhoso. Então eu vejo o céu azul e nuvens brancas, o feliz dia claro,
a sagrada noite escura, eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Como núcleos fazem arco-íris, tão bonitos no céu, estamos também nos rostos das pessoas a passar. O amigo, vejo se cumprimentando, dizendo, como vai você? Eles estão realmente dizendo, eu te amo. Eu ouço bebês chorando, ouvimos aqui durante o culto no começo, né? Bebês chorando, até isso é maravilhoso. E eu os vejo crescendo, diz ele. Eles vão aprender muito mais do que eu jamais vou saber. E eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Mais recente, alguns jovens começaram a criticar Louis Armstrong. E então, já fazem agora 51 anos do seu falecimento, mas antes do seu falecimento, ele disse para aquela geração que criticava ele: alguns de vocês, jovens, estão me dizendo, ei, Pops, o que você quer dizer? Que mundo maravilhoso. Que tal todas aquelas guerras por toda parte? Você os chama de maravilhosos? E a fome, e a poluição? Isso também não é tão maravilhoso. Então ele diz para aquela juventude, bem, que tal ouvir pops antigos por um minuto? Parece-me, não é o mundo que é tão ruim, mas o que estamos fazendo com ele. E tudo o que estou dizendo é, vejo que mundo maravilhoso seria se apenas dermos uma chance. Amor, bebê, amor, falando para aqueles jovens, é amor, esse é o segredo. Se muitos de nós nos amássemos, resolveríamos muito mais problemas. Então ele começa a cantar, que mundo maravilhoso, aquela letra em inglês muito linda, aquela melodia muito linda. Eu vejo nisso o propósito de pai. O pai é ensinar o filho, ensinar a filha que o mundo é maravilhoso. Assim, na visão de Louis Armstrong, alguém pode olhar o mundo e falar, esse mundo não tem nada de maravilhoso. Outra pessoa olha o mundo e fala, que mundo maravilhoso. Assim como Davi, nos vários salmos que ele escreveu, ele falando que os céus declaram a glória de Deus. Armstrong está falando sobre isto, sobre a beleza deste mundo, a beleza da criação. Então o pai cristão, o pai de amor, o amor de pai cristão, fala do Deus maravilhoso. Fala de como Deus nos criou de uma forma maravilhosa. Como o salmista mesmo fala no Salmo 139, eu fui criado de um modo maravilhoso. Eu creio que a grande missão, nós pais, é passarmos essa lição para os nossos filhos, eles aprenderem que o mundo é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus nos criou de um modo maravilhoso. Eu vejo isso na vida de Enoque, aquele que foi antes do dilúvio, o sétimo depois de Adão. Judas fala no versículo 14, que Enoque profetizou na sua geração, e ele profetizou que o Senhor estava vindo com seus milhares de seus santos. Antes do dilúvio, ele falava do mundo maravilhoso, ele falava do Senhor maravilhoso, que é o nosso Deus. Ele é citado em Crônicas, Enoque, ele é citado na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, mas especialmente nós conhecemos a história de Enoque, lendo Hebreus capítulo 11, quando fala que pela fé Enoque foi trasladado, Deus o trasladou porque ele alcançou o testemunho que agrada a Deus. O amor de pai cristão é um amor que alcança testemunho que agrada a Deus, porque fala de como Deus é maravilhoso e leva essa mensagem aos filhos, para que os filhos também alcancem a aprovação do Senhor. Há um cristão no Novo Testamento chamado Apeles. Só existe uma frase a respeito dele, mas é uma das frases mais significativas e importantes na história de um homem. E Paulo, fazendo recomendações naquele capítulo 16, ele apenas diz a Apeles, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Nós não sabemos nada mais sobre Apeles. Ele só é citado aqui, mas ele é citado como um homem que foi aprovado.
A missão de pai é essa: levar os filhos a conhecer o amor de Deus, conhecer o plano maravilhoso de Deus, não só da criação maravilhosa de Deus, mas do plano maravilhoso que ele preparou para nós. Enoque conheceu esse plano através do arrebatamento. Ele foi trasladado. Nós estamos esperando o cumprimento deste plano maravilhoso quando chegar o dia em que o Senhor há de nos levar para junto de si mesmo. Eu vejo também o amor de pai na vida de Davi, como estava dizendo, o pastor Farley escreveu nesta semana, na meditação desta semana, de como Davi foi um homem que cumpriu a vontade de Deus na sua geração. Porque ele viveu o que há de melhor na sua vida. Ele fez a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus, segundo Romanos 12, é boa, o que mais? Agradável e perfeita. Então, Paulo, quando está falando de Davi, está falando a respeito disso. Não é porque Davi nunca cometeu erros, não, ao contrário, nós sabemos que ele cometeu muitos erros. Mas é porque ele tinha um coração que agradou a Deus. Porque ele, quando escreveu o Salmo 57, o versículo 17 do Salmo 51, ele lembra ao Senhor que Deus não se agrada de sacrifício, mas de um coração quebrantado. E esse era o coração que agradou a Deus. Por isso Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele estava alcançando a aprovação do Senhor na sua vida. Eu vejo também Pedro no Novo Testamento. Enoque antes do dilúvio, Davi no período entre o dilúvio e a vinda de Jesus Cristo, mas Pedro também pecou. Pedro teve momentos maravilhosos com Jesus. Eu acho que um dos momentos mais maravilhosos é quando a sua sogra foi curada. Estava doente, Jesus chegou em casa e curou, e diz a Bíblia, curou a sogra de Pedro, ela levantou e o serviu. Ela serviu-os, né? Eu acho que foi maravilhoso, porque eu nunca tive problema com sogra. Eu tenho 2 sogras vivas, né? Não tenho nenhum problema com nenhuma delas, me tratam muito bem, me servem, me serviram muito bem. É um momento maravilhoso. Pedro teve muitas experiências com o Senhor Jesus. Mas eu creio que a maior de todas elas foi quando Jesus, após a ressurreição, encontrou-se com Pedro e ajudou Pedro a se reanimar. Ele havia feito o quê? A coisa mais triste do mundo que ele havia feito. Ele entregou Jesus, ele negou Jesus. Ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então Jesus o encontra, não o repreendeu nenhuma vez, não chamou atenção nenhuma vez, só disse assim: Pedro, amas-me? 3 vezes, amas-me? Ele falou sobre amor. E o que eu tenho aprendido com Jesus e com a igreja de Jesus é: amor é a coisa mais importante. Por isso que o amor de pai cristão fala de amor, é a coisa mais importante. Fala de amor. É como aquele hino dos nossos tempos dos vencedores por Cristo. Fale do amor e de tudo que é bom. Fale o quanto quiser, diga em bom e alto som. E ele fala de uma forma linda essa letra do amor. Então o pai cristão fala do amor, fala de amor e ensina os filhos sobre o valor do amor, a intensidade do amor, a qualidade do amor, as características do amor, mas sobretudo a verdade experimental do amor no dia a dia. E o amor do nosso Pai eterno, o amor de Deus, nosso Pai eterno. Nós compreendemos o amor de Deus quando entendemos o que Jesus contou na parábola do filho pródigo, que na verdade não está inspirado em grego filho pródigo. Se fosse inspirado, deveria escrever assim, o pai pródigo, porque quem foi pródigo foi o pai, não o filho. O filho foi um filho perdido. Pródigo quer dizer dadivoso, generoso. Quem demonstra amor e dádiva e generosidade é o pai. Então, quando lemos no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, viu o seu pai de longe, moveu-se de íntima compaixão e correu ao seu encontro, lançou-se ao seu pescoço, isso é o amor de Deus eterno. Jesus está falando, olha, Deus vê você de longe,
Quando você dá um sinal que vai voltar-se para Ele, Ele já corre ao seu encontro, abraça o seu pescoço e beija você. Isso é um amor aceitação. Deus tem os dois tipos de amor: o amor aceitação e o amor reconhecimento. E nessa parábola, Jesus está falando que Deus nos ama com amor aceitação. O que aquele filho fez? Foi a coisa mais horrível do mundo. Ele pediu a herança do pai, enquanto o pai ainda estava vivo. Eu quero a minha parte. Depois, quando ele passa toda aquela experiência de miséria pelo mundo e diz: vou voltar à casa do meu pai, porque lá os jornaleiros, os empregados estão vivendo muito bem, eu estou passando fome aqui. Então Jesus conta que Deus nos vê de longe, Ele sabe da nossa miséria, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe como nós erramos, fracassamos nas nossas escolhas, nossos pedidos, nossas decisões, em nossos planos de vida, em nossos projetos. Mas quando nós damos um passo na sua direção, Deus nos vê de longe, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos acolhe. Esse amor aceitação. O amor reconhecimento nós vemos na parábola, quando o pai manda dizer aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E ele manda fazer uma festa, porque o filho retornou para casa. É um amor reconhecimento. Não, meu filho não vai ser tratado como empregado, vai ser tratado como filho. Coloque o dedo na mão dele. Ele é meu filho. Eu o reconheço. Deus não só nos aceita, Ele também nos reconhece. Nós vemos isso em toda a Bíblia, toda a história bíblica. Lá em Joel, capítulo 2, vemos como Deus tinha compaixão da nação, apesar de todos os pecados que eles haviam cometido. Isso é amor e aceitação. Nós vemos esse exemplo de aceitação até na filha de Faraó, quando ela viu o bebê Moisés dentro da arca, no junco, lá no rio Nilo, e ela escutou o choro daquele bebê, ela se encheu de compaixão. E ela aceitou aquele bebê que era estrangeiro, era dos hebreus, por causa da compaixão. Essa ilustração está dizendo: olha, Deus nos ama tanto que Ele nos aceita como nós somos, como nós estamos. É o amor de uma mulher, é o exemplo do amor de uma mulher que se compadece. Ou como aquele exemplo da mulher que estava diante de Salomão. Eram duas mulheres e uma dizia para outra: o filho morto é dela, o vivo é meu. Lembra a história, não é? E então depois que Salomão disse: bem, essa disse que o filho morto é da outra e o filho vivo é dela, e vice-versa, então tragam aqui uma espada. E o rei podia fazer qualquer coisa, corte o menino ao meio. Então a verdadeira mãe disse: não, rei, por favor, não mate o menino, dê a ela. Isso é compaixão. Disposta a ver o filho viver na casa da outra, mentirosa, falsa, corrupta, mas não ver aquele menino morto. Isso é compaixão. Em toda a Bíblia nós vemos os exemplos de compaixão. Então Deus tem um amor terno, um amor gracioso para com todos nós. Isso é compaixão. Mas Deus também tem esse amor reconhecimento. Através do seu Filho Jesus que veio ao mundo, Ele mostrou aceitação. Ele: olha, meu filho morre pelos seus pecados. Se você entregar sua vida a Jesus, se você reconhecer que o meu filho morreu por seus pecados na cruz, eu aceito você. É como diz o Salmo 103, Deus se compadece daqueles que têm temor. Não é de todo mundo também. É de quem tem temor. Então, aquelas pessoas que entendem que a sua maior necessidade é o perdão dos seus pecados, que como Davi sabe que o coração quebrantado é um coração que agrada a Deus, e se arrepende, confessa, então Deus perdoa. Como Jesus perdoou aquela mulher de João capítulo 8, que foi levada a Jesus. Ele disse: eu também não te perdoo, vai e não peques mais. Isso é amor e aceitação. Do jeito que ela veio a Jesus, com as suas falhas, com as suas limitações e pecados, Jesus aceitou e disse: agora vá, tenha uma nova vida, porque Deus aceitou você. Deus perdoou os seus pecados. Por isso a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas Deus também nos ama com esse amor, reconhecimento. Às vezes a gente não dá muito valor a isso. Às vezes é uma coisa que a gente deveria dar mais valor depois de entender que Deus nos recebeu, que Deus nos aceitou com amor e aceitação. Um amor tipo de mãe. Venha, meu filho, como está. Eu amo você. É entender que Deus tem nos chamado para recebermos um galardão eterno. Muitos trabalham por um galardão que é temporal, é só aqui no mundo. Um bom salário, uma boa recompensa, uma boa casa, um bom patrimônio, um bom nome a zelar, uma boa fama, mas tudo isso é duração de 80 anos. Alguns chegam a 100 anos e acaba. Mas Deus nos chama para um galardão eterno. E isso nós deveríamos receber como o amor, reconhecimento de Deus. Ele quer que tenhamos com Ele um galardão que jamais acabará. Por isso Jesus chamava os discípulos dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E também quando Jesus falou, quando alguém dá um copo de água para um dos seus discípulos, terá uma recompensa eterna. Jesus estava trabalhando a ideia do o que é mais importante é o que vem depois. Muita gente fala assim que não se preocupa muito, né, com o que vai herdar na eternidade, mas ao contrário, a gente deveria se preocupar mais com isso do que com qualquer outra coisa. Porque Jesus disse que o servo bom e fiel será recompensado. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós temos uma promessa de reconhecimento da parte de Jesus. E nós precisamos pensar nesse galardão, porque a vida que Jesus nos propôs é uma vida maravilhosa. Ser pai é uma coisa maravilhosa. É maravilhosa. Eu sei que ser mãe é uma coisa maravilhosa, mas ser pai é uma coisa maravilhosa. A gente tem bastante lutas, a gente é provedor, a gente se mata de trabalhar às vezes para pôr as coisas em casa, para não faltar nada para os filhos. E às vezes a gente exagera muito. Cidinha está me ensinando muita coisa sobre exagero. Acho que eu pequei muito em exagero. E às vezes, como pai, a gente exagera muito. É o que eu falava domingo passado na mensagem sobre uma geração diferente da outra geração. Então, quando a gente vive uma geração em tempos difíceis, como era a nossa geração, a gente quer facilitar para os filhos não passarem pelas dificuldades que a gente passou, e a gente está privando eles daquilo que levou a gente a ser uma pessoa forte, uma pessoa lutadora, guerreira, vencedora, e etc. Então, infelizmente, às vezes a gente cai nesse círculo infeliz de querer facilitar muito para os filhos, e a gente acaba pecando nessa hora aí, por falta de um pouco mais de sabedoria. Mas o que Jesus de fato nos dá é uma vida abundante, uma vida plena. Ele disse em João capítulo 10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância ou em plenitude. Então a vida é maravilhosa. A vida de um pai deve ser maravilhosa. As lições que o pai passa para os filhos devem ser maravilhosas. Está vendo um pregador falando como ele fala com o seu filho, quando ele sai para trabalhar, e ele fala assim: filho, o pai vai fazer uma coisa que só o pai pode fazer. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que vai dar solução para muita gente, é a coisa mais importante do mundo, eu vou ser uma bênção. E ele vai falando sobre uma coisa extraordinária. E dizendo, então meu filho olha para mim e fala, meu pai é um herói. Então a gente deve passar uma lição para os filhos nesse sentido. Mas mais do que tudo, no sentido espiritual. Filho, Deus é maravilhoso. Filho, eu era assim, a minha vida era tal, e Deus entrou no meu coração, Ele me deu um novo ânimo de vida, Ele me deu um propósito de vida, e eu estou trabalhando para salvar vidas. A coisa mais importante nesse mundo, o que existe é ganhar uma alma para Jesus, livrá-la das garras do inferno e colocar o seu nome no livro da vida. Enfim, nós temos que, como pais,
levar uma imagem de realmente homens vencedores, porque nós somos vencedores por Cristo Jesus. E nós podemos todas as coisas. Não é porque as irmãs têm essa divisa lá, de posso todas as coisas naquele que me fortalece, que Paulo disse, né? Nós devemos dizer também, nós podemos também todas as coisas, e devemos fazer todas as coisas para que outras pessoas tenham uma vida abundante também. Tenham uma vida em plenitude também. Jesus veio para isso. E é por isso que ele nos deu essa responsabilidade. E então, vamos seguir Jesus, que é o nosso pastor. Ele deu a sua vida por nós. Ele disse, eu sou bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E assim, com esse exemplo de compaixão de Jesus, que ele aceitou todos que foram a ele com o coração quebrantado. Ele aceitou, ele recebeu. E ele chamou cada um deles para ter também uma dignidade e um galardão, uma recompensa eterna para herdar lá no céu juntamente com ele. Então vamos viver o amor de Jesus, vamos dizer para as pessoas que Deus aceita, que Deus ama como o amor de mãe. Só tem uma condição, precisa ter um coração quebrantado, um coração que teme ao Senhor, um coração que está disposto, como Davi, a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Tem erros, tem falhas, tem. Mas o que Deus está olhando é o coração. É a vontade de acertar, é a vontade de fazer aquilo que agrada a Deus, aprendendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sempre. Que Deus nos abençoe. E assim como diz o verso 13 do Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Que Deus nos abençoe. Eu temo o Senhor. Eu sei que muitos dos que estão aqui conosco temem ao Senhor. Se alguém está conosco no canal, ou aqui presente, e ainda não tem uma experiência de vida, de salvação com Jesus, experimente. Experimente. Eu estava conversando com alguém essa semana, eu perguntei, você está frequentando a igreja? Alguém que já frequentou um tempo com a gente? E ela disse, olha, pastor, a única igreja que eu me senti mais acolhida aqui em Rondonópolis foi a igreja de vocês. Eu falei, pois é, você precisa servir a Deus. Ela falou, mas eu posso servir a Deus em casa? Eu estou fazendo minhas orações. Eu falei, isso é muito improvável. Expliquei para ela por que é improvável, como é importante estar com os crentes, dando glória a Deus na igreja, como diz a Bíblia, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, cumprindo as ordenanças. Qual a primeira ordenança? O batismo. Eu falei para essa pessoa, eu estava preparando para batizar você, não é? Eu quero ainda fazer isso. Então, a primeira ordenança é batismo. Qual a segunda ordenança? Celebrar a ceia do Senhor. Nós não fazemos isso em casa. Nós só fazemos isso com a igreja. E quando nós temos essa vida plena e abundante com Jesus Cristo, nós queremos o quê? Celebrar o Senhor todas as vezes que nos encontramos com a igreja. Como fizemos hoje aqui, cantando esses louvores ao nosso Deus eterno. Falando do seu amor e da maravilha que é essa experiência que temos com Ele no dia a dia. Então, Deus aceita você, creia, receba no seu coração, entregue a sua vida a Jesus Cristo, experimente esse amor, viva esse amor. E caminhe junto conosco, vamos nos ajudar uns aos outros, com oração e com apoio cristão. Amém. Carol, vamos cantar aquele hino 556, ele fala dos pais no final, não é? É uma oração para a noite, é o título deste hino, oração para a noite. Vamos, irmãos, orar e no final iremos encerrar o culto cantando esse hino 556. Se Deus falou algo ao seu coração nessa noite, dê uma resposta para Deus. Fala com Deus algo que mude a sua vida e que realmente faça sentido na sua vida de pai. Alguma coisa que você precisa melhorar como pai. Talvez você está passando uma imagem de um pai desanimado, um pai que não ama tanto a Deus, não tem muito valor para você o culto,
não tem muita importância para você ler a Bíblia, falar do mundo maravilhoso que Deus criou. Talvez você não se importa muito em falar como Deus é maravilhoso para os seus filhos. Saiba que isso é muito importante. A mãe pode falar, mas saiba que você deve falar. Isso é muito importante na vida do seu filho, na vida da sua filha. O pai precisa falar de como Deus é maravilhoso e especialmente falar do que Ele está fazendo na sua vida. E se você não tem experiência, peça a Deus: Deus, eu quero uma experiência. Deus está agindo hoje no mundo inteiro e muitas pessoas estão tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Você pode também pedir: Senhor, eu quero uma experiência maravilhosa. Eu quero falar um dia para o meu filho, minha filha, como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor manifesta na minha vida essa vida abundante. Pai, obrigado pela noite que temos aqui com os nossos amados e preciosos irmãos. Pai, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de nos reunir aqui em nome de Jesus. Obrigado porque dirigimos ao Senhor louvores, adoração e entramos nessa doce e preciosa comunhão com os remidos do Senhor, comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora também nos ajuda a viver, Senhor, essa palavra de que estamos aqui no mundo para ser verdadeira expressão do Teu amor. O amor do Senhor é pleno, abundante, perfeito. Ajude-nos como pais a viver um amor fiel e verdadeiro. Cada um no papel na família, pai, mãe, exercendo o amor com equilíbrio para que os filhos tenham uma personalidade harmoniosa, equilibrada, mas também, ó Pai, em nossos relacionamentos com os familiares, com os colegas, com os vizinhos, levarmos ao Pai o Teu amor, de como o Senhor fez tudo tão maravilhoso, e que espera que cada um também tenha um coração quebrantado, e entregue a sua vida a Jesus, e experimente o amor verdadeiro, o amor que vem do Senhor, que é derramado pelo Teu Espírito Santo no coração daqueles que creem, e passam a ter uma experiência de vida, uma experiência maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, nos abençoe. Continua abençoando, Pai, irmão Maurício, em seu tratamento, em sua recuperação, em sua reabilitação, e sobretudo, Pai, faz a cura acontecer também. Continua abençoando a irmã Nájila, Lucas e Ana, fortalecendo eles, ó Pai, no revezamento, no cuidado com o Pai. Como é bonito ver numa época como essa, não queríamos que fosse assim, mas ver, ó Pai, o exemplo de amor que uma família tem, uma família cristã, em que um cuida do outro. Pai, muito obrigado, porque esse é o amor cristão que está em nossos corações, o Senhor tem nos dado isso e temos experimentado isso. Continua abençoando a saúde do irmão Gilmar, a saúde da irmã Regina, a saúde da irmã Cetinha, e todos que, ó Deus, estão passando por alguma necessidade, algum problema, alguma dificuldade, precisam de uma orientação nos seus estudos, sabedoria, fazer escolhas no trabalho, na empresa, no emprego. Pai, abençoa a todos nós aqui, os irmãos que estão no trabalho gideônico de hoje, visitando as igrejas, falando a Tua palavra. Ó Pai, desperta mais homens para esse trabalho, para que, ó Deus, mais e mais pessoas comprometidas estejam a servir o Senhor, não só nos Gideões, mas também em missões. E obrigado pela oferta que está sendo levantada em nossa igreja para missões. Abençoa que ela possa, ó Pai, contribuir para a evangelização do estado de Mato Grosso. E que, ó Pai, o Senhor mais uma vez derrame sobre nós a Tua paz. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Vamos então cantar, irmãos, quem quiser ficar em pé, a gente canta melhor em pé, o hino 556, ou como diz o Douglas, né, sobre os seus pés. Ainda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu,
te dar.